o Grupo G6 desenvolveu um trabalho sobre virologia geral, que é o ramo da microbiologia que investiga os vírus, focando em sua estrutura, comportamento e características. Vírus são partículas infecciosas que, apesar de não realizarem funções metabólicas por conta própria, conseguem infectar diversos organismos vivos. Sua classificação pode ser baseada em material genético e morfologia, como a forma do capsídeo ou a presença ou ausência de envelope. O ciclo de vida dos vírus inclui várias etapas, como a de adesão, penetração, aplicação, e nós trouxemos também algumas infecções causadas por vírus. Fique agora com o nosso trabalho. Estrutura viral. Os vírus apresentam uma estrutura semelhante, composta por material genético, um capsídeo e, em alguns casos, um envelope. Quando possuem todos esses componentes, são chamados de vírions, que são partículas virais infecciosas completas. Os vírus podem ter DNA ou RNA, mas nunca os dois ao mesmo tempo. Em seu material genético, é protegido por um capsídeo formado por capsômeros. O capsídeo é a maior parte da massa viral, especialmente em vírus menores. O envelope, presente em alguns vírus, é uma membrana que envolve o capsídeo e contém lipídios, proteínas e carboidratos. Esse envelope pode incluir proteínas do genoma viral e componentes da célula hospedeira, ajudando na resistência ao combate. Além disso, os envelopes podem ter espículas, que são protuberâncias que ajudam na adesão às células hospedeiras e na aglutinação de hemácias, como nos casos dos vírus da influenza. Morfologia. Os vírus são classificados como helicoidais, poliédricos, complexos e envelopados. Os vírus helicoidais se assemelham a um longo bastonete que pode ser rígido ou flexível. O seu ácido nucleico possui uma estrutura helicoidal. Exemplo: vírus da raiva e febre hemorrágica Ebola. Os vírus poliédricos têm muitas faces. Tem a forma de icosaedro, poliedro regular, com 20 faces triangulares e 12 vértices. Exemplo: adenovírus classificados como poliédrico icosaedro e o poliovírus sendo icosaédrico. Os vírus complexos têm estruturas complicadas e diversas. Por exemplo, poxvírus sem capsídeos claramente definidos, mas com vários envoltórios em torno do seu ácido nucleico viral. Os vírus envelopados são relativamente esféricos e cobertos por um envelope. Por exemplo, influenza sendo helicoidal envelopado e o herpes humano classificado icosaédrico envelopado. Os vírus não são capazes de se multiplicar fora de uma célula viva hospedeira, por isso são chamados de micro-organismos intracelulares obrigatórios, ou seja, devem sempre estar associados a uma célula viva. Multiplicação viral. Para que um vírus se multiplique, é necessário que ele interrompa a síntese de proteínas de um hospedeiro vivo. Vários mecanismos conseguem inibir a expressão de genes da célula hospedeira, incluindo proteínas precoces virais que bloqueiam a transcrição de RNA mensageiro circulante ou tradução. Para que ocorra essa multiplicação, é necessário 5 processos: absorção, penetração, desnudamento, maturação e liberação. A absorção. Os vírus possuem 2 sítios importantes para absorção: o sítio de absorção e o sítio receptor. Os receptores são proteínas e glicoproteínas, que estão presentes na membrana plasmática, enquanto os de absorção ou ligação estão ao longo da superfície viral, variando de grupo de vírus para outro. Quando uma espícula se liga ao receptor da célula hospedeira, os sítios receptores migram em direção ao vírus. O processo se finda com a ligação de muitos sítios. As proteínas que formam os sítios receptores desempenham funções normais para o hospedeiro e são sequestradas pelo vírus. Essa característica impacta diretamente com as diferenças individuais na suscetibilidade a um vírus em particular. Por exemplo, se o indivíduo que não possui o receptor celular para parvovírus B19, ele se torna resistente à infecção e não se desenvolve a respectiva doença.
É de suma importância o entendimento do processo de absorção para levar ao desenvolvimento de fármacos que previnem as infecções virais. Penetração. Esse processo ocorre nas células eucariotas por endocitose mediada por receptor. A membrana plasmática celular sofre invaginações e cria vesículas que contêm elementos originados do exterior da célula e são levados para o interior para serem digeridos. No caso de vírus envelopados, ocorre a fusão, onde o material do envelope viral se funde à membrana plasmática, liberando o capsídeo no citoplasma da célula. Desnudamento. Trata-se da separação do ácido nucleico viral de seu envoltório proteico. Esse processo varia de acordo com o tipo de vírus. Alguns concluem o desnudamento por meio de enzimas lisossomais da célula hospedeira, que degradam as proteínas do capsídeo viral. As maiores diferenças entre vírus são observadas durante a biossíntese dos componentes virais. Maturação. A montagem do capsídeo proteico é o primeiro passo da maturação viral e normalmente é espontânea. O envoltório dos capsídeos possui proteínas, lipídios e carboidratos, que são codificados por genes virais e incorporados à membrana plasmática da célula hospedeira. Os lipídios e os carboidratos são sintetizados pelas células e estão presentes na membrana plasmática. Depois que o vírus deixa a célula por brotamento, o capsídeo viral adquire o envelope. Liberação. Após a sequência de absorção, penetração, desnudamento, maturação, ocorre a liberação, quando o capsídeo empurra a membrana plasmática da célula hospedeira e parte da membrana, que agora é envelope, se adere ao vírus. Essa extrusão do vírus de uma célula hospedeira é um dos métodos de liberação, que não causa necessariamente a morte da célula hospedeira. Outro tipo de liberação ocorre em vírus não envelopados, o qual são liberados por ruptura da membrana plasmática hospedeira, e nesse caso, a célula morre. Controle das viroses. Hoje possuímos várias maneiras de controlar as viroses, que já existem, como por exemplo o HIV e uma das mais recentes, o Covid-19. Dentre essas maneiras temos as vacinações, sendo uma das formas mais eficazes de prevenir viroses, dando assim um estímulo ao sistema imunológico para reconhecer e combater um vírus específico. Uma outra maneira seria pelo diagnóstico precoce, como o PCR, que ajuda a identificar rapidamente o vírus, assim auxiliando em uma contenção de surtos e implementação de tratamentos específicos. O desenvolvimento de antivirais é uma forma muito utilizada, pois possibilita a criação de medicamentos para o vírus, como por exemplo, temos os inibidores de protease usados no tratamento de HIV. Como todos esses métodos, temos também as medidas de controle de infecção e monitoramento, sendo eles os protocolos de higiene e desinfecção que reduzem a propagação do vírus e o monitoramento para que não haja novas mutações, auxiliando na detecção precoce de pandemias. Hepatite A é uma inflamação do fígado causada pelo vírus HAV, que é transmitido principalmente por alimentos e água contaminada. Esse vírus tem um período de incubação de 15 a 45 dias e pode ser detectado no sangue e nas fezes antes dos sintomas aparecerem. Os sintomas mais comuns incluem náuseas, diarreia, febre, dor abdominal e falta de apetite, e geralmente duram de 2 a 21 dias. Em crianças, muitas vezes a infecção é assintomática. A doença tem baixa mortalidade e, após a recuperação, a pessoa adquire imunidade para o resto da vida. O diagnóstico é feito pela detecção dos anticorpos específicos no sangue. Não existe um tratamento específico para a hepatite A, mas a imunoglobulina pode ser administrada para oferecer proteção temporária. Há vacinas disponíveis, especialmente recomendadas para as pessoas em alto risco e para crianças como parte do calendário de vacinação infantil. Hepatite B é causada pelo vírus HBV, que possui DNA de fita dupla e é transmitido principalmente pelo sangue, fluidos corporais como sêmen e saliva, mas não por fezes ou urina. A transmissão ocorre por transfusões de sangue,
usos de agulha compartilhada ou de mãe para o filho durante o parto. A infecção pode ser aguda ou crônica. Crianças têm maior risco de desenvolver a forma crônica, que pode durar a vida toda. Em países com alta prevalência, como na Ásia, a infecção geralmente ocorre ao nascer, resultando em hepatite crônica sem sintomas agudos. Em países com baixa prevalência, a infecção ocorre mais frequentemente na idade adulta, principalmente por exposição a sangue contaminado. O diagnóstico é feito por exames que detectam antígenos e anticorpos no sangue. A prevenção inclui o uso de seringas descartáveis, preservativos, triagem de sangue e vacinação. Não há cura para a hepatite B crônica, mas tratamentos antivirais ajudam a controlar a quantidade de vírus no corpo. E em casos graves, o transplante de fígado pode ser necessário. Hepatite B aguda, causada pelo vírus HBV. É transmitida pelo contato com sangue contaminado. A maioria dos casos é assintomática, mas alguns pacientes podem apresentar febre, náuseas, dor abdominal e icterícia. O diagnóstico é feito pela detecção do antígeno HBsAg, que indica infecção ativa, e do anticorpo anti-HBc. A presença de HB e Ag sugere alta replicação viral. Hepatite C, causada pelo vírus HCV, principalmente é transmitida por contato com o sangue contaminado, como em transfusões e compartilhamentos de agulha entre usuários de drogas injetáveis. A infecção é detectada por testes sorológicos e PCR, que identificam anticorpos ou RNA viral. O HCV provoca uma resposta inflamatória no fígado, que pode levar a hepatite crônica, cirrose e câncer, geralmente sem sintomas por anos, sendo descoberta muitas vezes em exames de rotina. O tratamento é uma escolha de combinação de fármacos, como peginterferon e ribavirina. A desvantagem é que esse tratamento é muito dispendioso e requer regime de meses. Hepatite E, causada pelo vírus HEV. É uma infecção hepática aguda transmitida principalmente por via fecal-oral, em áreas com saneamento inadequado. Embora similar ao vírus da hepatite A, o HVE não causa infecções crônicas, mas apresenta risco elevado para gestantes com uma alta taxa de mortalidade. A prevenção do HVE em regiões endêmicas ainda é um desafio devido à falta de saneamento básico. Dengue é uma doença infecciosa transmitida pelo mosquito Aedes aegypti que pode variar de leve a grave. É causada por 4 sorotipos de vírus e pode provocar sintomas como febre, dores no corpo, manchas vermelhas e, em casos graves, sangramentos e dores abdominais. Transmissão: ocorre pela picada do mosquito, não havendo contágio direto entre pessoas. Diagnóstico: pode ser realizado por alguns exames. Os principais são o PCR, para identificar a presença de infecção e sorotipo que está causando a infecção. Outro exame importante também é o teste sorológico para a identificação dos anticorpos, IgM e IgG. Tratamento: envolve principalmente hidratação. E o uso de medicamentos como aspirina deve ser evitado devido ao risco de hemorragias. Prevenção: é focada no combate aos focos de acúmulo de água onde o mosquito se reproduz. Então é isso, pessoal. Obrigado por terem assistido até aqui.